Olá, queridos alunos do ensino médio. Chegaram lá, né? Que beleza, que delícia. Ensino médio é outro mundo, né, gente? É outro mundo mais ou menos, né? Porque as coisas continuam igual. Eu sou a professora Gláucia, sou professora de língua portuguesa há alguns anos. Trabalhei, talvez eu tenha aluno que você que está me assistindo, de repente você pode ter tido aula comigo, porque eu venho lá do interior do Paraná, estou aqui na capital agora, mas a gente já estudou bastante por aí. E nós estamos nos encontrando de novo aqui no Mais Aprendizagem. Um momento para a gente estudar um pouquinho mais, né? Ter mais algum tempinho de estudo, porque isso é muito importante para nós. Nós trabalharemos sempre leitura e interpretação de texto. Ai, professora, de novo isso, sempre isso. Sempre isso. Não muda, gente. Não tem como você aprender se você não ler. Não tem como você entender o que o outro quer dizer se você não interpretar cada palavra que o outro diz. Você viu que não tem mistério, não tem fada madrinha que vai dizer, fez 15 anos, entrou no ensino médio, pá, tá bom. É prática, é insistência, é leitura e é treino. Lembrando, as pessoas, as mulheres, os homens que entraram agora no ensino médio, no primeiro ano, o seu jogador, a sua jogadora preferida lá. Ele treina? Ela treina? A Marta no futebol. Será que a Marta nasceu craque ou a Marta se fez uma craque? Você viu que é treino? Língua portuguesa é assim também e nós vamos começar então a nossa primeira aula falando de texto. Nossa, professora, que novidade! Nenhuma, né? Só que é texto literário e texto não literário. Temos alguns objetivos para essa nossa aulinha. Vamos ver quais são? Compreender o conceito de texto. Professora, eu sei. Às vezes a minha professora escreve lá um texto em versos. E eu digo, professora, mas você quer um texto ou você quer uma poesia? Tudo é texto. Se eu escrevi alguma coisa, você compreendeu o que eu queria escrever, é um texto. Podem ter 200 linhas, 1 linha, 500 linhas, 10 mil linhas, não importa. Se você entendeu o que eu quis dizer, é um texto. Ler textos com diferentes linguagens. Quando você está no carro, né? Com seu pai, com a sua mãe, com sua tia, com sua avó, não importa. Você tá lá e tem uma placa de trânsito lá na sua frente que tá dizendo assim, ó, colocando um E grandão, E de escola, e tem uma tarja vermelha no centro, atravessada. Você entende o que está dizendo ali ou não? É um texto. Você viu que fácil? Nossa, professora, mas eu já achei que tinha que ter 1000 linhas. Não, passou mensagem, é texto. Identificar e distinguir textos literários de não literários. Então, eu vou para o texto, eu como leitor inteligente que sou, vou pensar, este texto é da imaginação do meu autor ou é uma verdade? Este texto tem compromisso com a verdade ou esse texto vem para me fazer refletir, para me fazer melhorar como ser humano? Vamos lá então para a nossa aula? O que é texto? Eu pergunto para você, eu já deixei alguma coisa aí explicadinha. Vamos ver o que é texto? Muito bem. Professor Giz, volta na tela anterior, por favor. A outra, isso. Você está pensando? Será que é texto? Exatamente, isso é um texto. O que você está vendo aí na sua tela é um texto. Por quê? Porque nós temos um ponto de interrogação. O que é que o ponto de interrogação me fala? Que estou com uma dúvida, que eu estou fazendo uma pergunta. Temos um indivíduo aí pensando. Ou seja, tem um indivíduo com uma dúvida. É um texto? Claro que sim. Quando você viu essa tela, você já entendeu que aí passa uma mensagem. A próxima, professor Giz. E essa imagem que nós temos? Ai, com essas charges. Olha a imagem que nós temos ali.
não podemos levar cachorrinhos para a praia. Não. Por que não podemos levar cachorrinhos para a praia? Porque o cachorrinho, que é um ser irracional, ele não pensa e ele faz cocô na praia e faz xixi na praia. Então não podemos levar, professor? Não. Ai, professor, você fala em praia, mas eu que sou aqui nem conheço praia. Não tem problema, não tem problema. De jeito nenhum. Um dia, se for o caso, você conhecerá, se for do teu interesse. Você não é menos porque não conhece praia. Eu coloquei essa charge aí porque eu achei bastante interessante. Porque praia é um lugar que concentra muitas pessoas. E não pode ir cachorro. Tá certo. Porque cachorro faz cocô na praia, porque cachorro faz sujeira na praia. E o ser humano, quando descasca o seu lanche e joga o lixo no chão? E o ser humano que às vezes faz aquela coisa feinha, que eu vou falar para vocês, que eu acho que você não deve fazer, fuma seu cigarro e aperta na areia. E o ser humano que vai comer melancia, qualquer coisa, come, deita lá e larga tudo no chão. E aí os cachorrinhos chegam e vão conversar. Olhando para o ser humano, aquele ser humano deitado, descansando do seu final de semana, e eles vão dizer assim, ó, poxa, deveriam multar e aprender os outros animais também. Quais outros animais que ele está falando? O ser humano, nós, né? Vamos lá, outro texto. E eu canto para você uma música da Marisa Monte. Só que eu vou contar a historinha dele primeiro. O que você acha? Conto a historinha antes ou depois? Eu vou cantar primeiro, você vai prestar atenção. Se for o caso, depois nós cantamos juntos, né? Não sei se é o caso. Eu vou contar a historinha dele depois. A música é mais ou menos assim. Você dá um desconto, que a voz da prof é voz de professora, não é voz de cantora. Então vamos lá? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza, só ficou no muro tristeza e tinta fresca. Nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ver as letras e as palavras de gentileza. Parei. Você vai buscar essa música e vai conhecer. A música é linda. Agora eu vou contar a historinha dela para você. Gentileza, você sabe o que é. Ser gentil com as pessoas, não ficar sendo truculento, ser gentil. Boa tarde, muito obrigado, por favor, né? Olha que coisa linda, que melodia. Tinha uma pessoa lá no Rio de Janeiro que morava na rua. Esse senhor, a história de vida dele não é porque ele é muito pobre, não é, ele optou por vários motivos, foi morar na rua. Só que ele era uma pessoa muito inteligente. E ele começou a escrever nos muros, gentileza, 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 gentileza. Tudo ele escrevia, onde ele passava, ele escrevia gentileza, com a letra dele, colorida. E as pessoas, quando passavam pelo metrô, passavam pelos ônibus, iam olhando no horizonte e vendo palavra de gentileza. Olha a diferença de você ouvir palavrão, rancor, ódio. Gentileza, gentileza, gentileza. Muito bem, ele pintou, ele morava na rua, todo mundo gostava dele, porque ele era um cara incrível, né? Inteligente e tal, bondoso. De repente entrou um governante e pegou uma tinta e mandou passar na cidade. Todo lugar que tinha as palavras de gentileza ficou pintada de cinza. E aí a Marisa Monte, um dia passando, olhou aquilo. Cadê as palavras de gentileza? E essa pessoa, o nome dele não era Gentileza, mas porque ele falava, sempre escrevia a palavra gentileza, passou a se chamar Gentileza. A história é linda, eu acho que você deve procurar. Era um morador de rua. Qual que é o nosso tratamento para as pessoas que moram na rua? Eu as trato como pessoa? Eu as trato como um ser humano? Olha só, quanta riqueza tem naquelas pessoas que estão morando embaixo da marquise. E aí, a Marisa Monte, muito inteligente, escreveu: apagaram tudo. E aí a gente vai voltar lá numa outra aula que fala de sujeito indeterminado, porque eu sei às vezes quem foi,
mas não quero dizer. E ela, para não se comprometer, colocou apagaram tudo. Mas eu vou falar por minha conta aqui. Chegou um governante, olhou as palavras de gentileza pelos muros da cidade e disse, não, não quero isso, eu não quero isso. Mandou pintar de cinza. E a Marisa Monte disse, apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Só ficou no muro tristeza e tinta fresca. É um texto lindíssimo. E ela diz, nós que passamos pelas ruas da cidade. E ela, nesse momento, ela estava passando pela rua da cidade e olhou para o muro para ver de novo, né? Ela já sabia, ela conhecia tudo, para de novo viajar naquelas palavras e não tinha mais nada. E ela disse, nós que passamos apressados pelas ruas da cidade, merecemos ver as letras e as palavras de gentileza. E aí, eu tenho uma coisa muito legal para falar com você. E quero que você guarde essa palavrinha que eu vou te ensinar agora. Polissemia. Poli, bastante. Semia, sentido. A polissemia da palavra gentileza. Porque no texto que eu coloquei para vocês, tem a letra maiúscula de gentileza, porque eu estou me referindo ao profeta gentileza, ao homem que foi apelidado de gentileza, né? Ao morador de rua que queria paz no mundo e escrevia gentileza, que as pessoas devem ser gentis. E temos o outro sentido da palavra gentileza, você ser gentil. Você ser gentil com as pessoas, você pedir licença, você dizer muito obrigado, você chegar respeitando o outro, você ouvir a opinião alheia e aceitar a opinião do outro também como outra verdade, não a única sua. Quantas coisas os textos trazem para nós? É ou não é interessante e maravilhoso ler? Vamos para o próximo texto? Vamos lá? Ai, amor, quem não ama? Todos amam. Tomás Antônio Gonzaga tinha um texto dele lá, né, do período do arcadismo que vocês vão ver esse ano. E ele, né, a amada dele era Marília e ele queria amar a Marília, queria que a Marília gostasse dele e a Marília não queria. Aí ele dizia, todos amos, só Marília dessa lei da natureza quer ter isenção. E o Vinícius de Moraes, que é um poeta que vocês vão estudar lá no 3º ano, né, que é do modernismo, pós-modernismo, o momento contemporâneo nosso, ele escreveu o poema Soneto da Fidelidade. É um poema que diz mais ou menos assim: de tudo ao meu amor serei atento, antes e com tal zelo, e sempre e tanto, que mesmo em face do maior encanto, dele se encante mais meu pensamento. Quero vivê-lo em cada vão momento, e em seu louvor hei de cantar meu canto, e rir meu riso e derramar meu canto, ao seu pesar ou ao seu contentamento. E quando mais tarde me procure, quem sabe a morte, angústia de quem vive, quem sabe a solidão, fim de quem ama, eu possa me dizer do amor que tive, que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure. Que lindo, né, gente, falar de amor. E ele traz para nós uma mensagem maravilhosa. Nestes tempos que o amor está muito próximo do ódio, nesses tempos em que há muitas mulheres morrendo nas mãos dos seus namorados, maridos, amantes. Por que que o amor tem que ser sofrido, choroso, triste? Por que que o amor não pode ser esse amor que o Vinícius conta para nós? Eu vou ser atento com o meu amor, eu vou viver o meu amor, eu vou chorar com o meu amor, eu vou rir com o meu amor. E ele diz, e quando mais tarde, lá, quando a morte vier para mim, porque a morte vem para todos nós, que a solidão vai chegar, talvez chegue, não é problema, viver é isso. Ele diz assim, que não seja imortal, posto que a chama sim. Ele não quer dizer, vai ser... E aí, também me desculpem, por favor, eu estou interpretando o poema, não vão dizer que a professora Glaucia disse que o amor não é para sempre. Não. Ele quer dizer o seguinte, que eu quero viver e ser intenso no amor que eu tiver. Não vou pensar que é um amor para 200, 300, 400 anos. Pode ser por menos tempo. Mas seja o tempo que for, que seja infinito enquanto dure.
E a dica da professora para vocês que estão começando aí, né, na vida amorosa, com as paixões. Cuide do seu amor. Seja uma pessoa que traga esperança para outra. Seja aquela pessoa que o seu amor não é o seu oponente. Não precisa brigar. Não. Seja acolhedor. Lembra do gentileza? O cara estava morando na rua. Seja gentil com a pessoa que você ama. Não precisa ser, né, pensar, não. Faça um amor lindo. Olha o Vinícius de Moraes. Vinícius era incrível, né? Como que nós vamos discutir esse texto se a gente não conhece o texto Soneto da Fidelidade? Ler é bom. Ler é fundamental para a gente começar a pensar. E olha a importância do texto literário. Você viu? Nós falamos do gentileza. Nós falamos da Marisa Monte, que ela é uma profissional, uma artista, ela está com a sua vida financeira estabilizada, ela deve ter seu apartamento, sua casa lá, sei lá onde que ela mora, mas ela já conhecia aquele quadro e ela gostava de olhar a arte trazendo esperança, aí de repente apagaram tudo. Agora o Vinícius dizendo, não, eu não vou fazer maldades com o meu amor. Eu não vou xingar a pessoa que eu amo de burra, de burro, não. Não, meu amor, eu serei atento. De tudo, ao meu amor seria atento. E olha como é mais fácil levar a vida assim. Vamos para o nosso próximo slide. Agora vejam a diferença de texto. De acordo com o levantamento divulgado pelo Ministério da Saúde, nesta sexta-feira, 8, o Brasil bateu mais um recorde de registros de mortes em 24 horas, com 751 óbitos. Ao todo, 9.897 pessoas morreram por Covid-19 no país, desde o começo da pandemia. A taxa de letalidade é de 6,8%. Casos confirmados da doença totalizam 145.328 diagnósticos, com 10.222 destes nas últimas 24 horas. Credo, professora. Você estava falando um negócio tão gostoso, tão reflexivo, tão... E agora você traz esse assunto que, meu Deus! Essa é a diferença do texto literário para o texto não literário. O texto da Marisa Monte, apesar de ter nascido da realidade, ele não tem compromisso com a verdade. O texto do Vinícius de Moraes, apesar dele nascer da realidade, porque eu faço uma opção de amar a pessoa que está comigo, ser gentil com ela, ser agradável com ela, sorrir para ela. Muda para esse daqui, que é realidade. Tá lá. Eu não traria. Não tem como esta fonte que vocês que trouxe essa notícia para nós mentir em um número dessas mortes, dessas vidas que se foram. Então, o texto não literário é reflexivo. Faz a gente pensar. O texto literário tem compromisso com a verdade. Vamos para o nosso próximo texto? Vamos dar uma olhadinha nisso? Agora vamos analisar uma pintura do Leonardo da Vinci. Quem é Leonardo da Vinci, professora? Eu acho que você já ouviu falar dele, eu tenho certeza. Pensa num cara bom. Foi arquiteto, foi anatomista, foi cientista, foi matemático. Você está tendo aula com o professor Márcio, não está? Matemática. O cara gostava de matemática, o Leonardo da Vinci, e escrevia poesia. E pintou o homem vitruviano. Vitruviano, se veja como o cara era bom. Você percebe o nível de informação que Leonardo da Vinci tinha para produzir tudo isso?
E aí nós temos a pintura do homem vitruviano, que traz para nós algumas informações reais, que pegaram a figura, a imagem do vitruviano e fizeram a medida do corpo humano. Inclusive, vai lá pesquisar. Pega lá, medida do corpo humano a partir do homem vitruviano, e você vai ver, a cabeça é 1/8 do corpo. Olha só, tudo pensadinho pelo matemático Leonardo da Vinci. E esse é um quadro que ele não nasceu para a realidade, o compromisso com a realidade. Isso é arte. Isso é um texto que veio da arte, eles pegaram a arte e transformaram para matemática, mas não tem nada a ver. Você olha o texto do homem vitruviano e você vai pensar assim, nossa, como que pode o cara pensar no corpo humano, ver a simetria, tudo isso pensado, sem compromisso com a verdade. Vamos para a próxima tela. Texto literário e texto não literário, e eu trago um exercíciozinho para você. Dá uma olhada lá, por favor. Número 1. A partir do que vimos, podemos deduzir que o conceito de texto é... E eu deixo alguns minutos para você ler, pensar e responder essa questão do exercício 1. Vamos lá? Respondeu? Eu sei. Eu sei que você já entendeu que texto é tudo aquilo que me transmite uma mensagem. Pode ter uma palavra? Pode. Pode ter 2? Pode. Pode ter 1000? Pode. Olha essa é uma pergunta que eu vou fazer para você e serve para mim também. Se você pegasse agora um texto de medicina, contando todos os pormenores de alguma doença, os nomes técnicos daquela doença, o diagnóstico, a causa, o tratamento, a cura, você acha que você ia entender como um médico entende? Percebe? Que se eu, leitor, não tiver condições para ler alguma coisa, isso deixa de ser um texto para mim, mas é um texto para o outro. A importância de a gente estar preparado quando recebe um texto. E a resposta, então, a partir do que vimos, podemos deduzir que o conceito de texto é tudo que vem escrito em livros, professora? Ah, sim, tudo que vem escrito. Não, não é verdade. Não é verdade porque quando você vem para a escola, você entra na tua van escolar, no teu ônibus escolar, está escrito lá, não fale com o motorista, porque tem um desenho de uma pessoa sentada com um volante e uma tarja vermelha lá. E não tem nada escrito e não é no livro, é lá na tua van, no teu ônibus escolar. Percebeu? Você já descartou essa porque você sabe que está errada. Letra B. Toda expressão oral ou escrita que transmite uma mensagem. Perfeito. É isso. Então, quando a tua professora disser, produza um texto assim, assim, assado, não pergunta para ela nunca mais, pelo amor de Deus. Quantas linhas, professora? Não. Quem sabe quantas linhas é você que é o autor do texto. Porque você vai produzir a partir do que você conhece. Será que se alguém pedisse para a professora Gláucia escrever agora sobre a bomba atômica? Ai, que assunto horrível, professor. É horrível mesmo. O ser humano é danado. Ele faz cada coisa, né? Vocês acham que eu ia produzir o quê? Se eu conheço pouco do assunto? Para
Para eu produzir, eu tenho que conhecer. Letra C, qualquer manifestação por escrito, mesmo que não faça sentido. Agora eu quero pedir ajuda do professor Giz. Professor Giz, escreve para mim no quadro, por favor, a palavra caneta. Pois bem, tá aí. Palavra caneta, você já pensou? Um pensou em caneta azul, outro pensou em vermelha, outro pensou numa canetinha porosa, outro pensou num canetão. Mas eu entendi, professora. Não, você sabe o que aquele signo representa, o que aquele significante representa, o que aquela palavrinha representa. Mas aquilo não é um texto. Agora, professor Giz, apaga a palavra caneta, por favor, e escreve a palavra silêncio. E coloca como se estivesse numa placa na porta no hospital. Transmitiu mensagem? O que é que a palavra silêncio está dizendo para você? O que é que a palavra caneta diz para você? Ah, professor, não tem caneta. Exatamente. Esse perdido que a palavra dá na gente significa que isso não é texto. Agora, se eu vir a palavra silêncio escrito numa biblioteca, escrito num hospital, escrito num tribunal do júri, eu vou entender que ali é para fazer silêncio, que eu não posso conversar, que aquele não é o momento, enfim, isso é um texto, uma palavra diz tanto para nós. E a nossa letra D, que sempre vem para confundir, a gente coloca, eu vou confessar, a gente coloca às vezes nenhuma das alternativas, todas as alternativas, para ver se o aluno tá ligado mesmo. Porque às vezes bate uma preguicinha que o aluno vai lá e já marca aquela porque acha que é aquela que está certa. Não, tem que ler mesmo. Então você acertou, é a letra B, toda expressão oral ou escrita que passa uma mensagem é um texto. Muito bem, vamos lá para frente? Exercício 2. Esse está um pouquinho mais fácil, que tem menos palavras para você ler. Portanto, tem que ler, né, gente? Não dá para deixar sem ler, não. Escolha a alternativa em que não há um texto. Eu deixo um tempinho para você e eu já volto para ver se você acertou. Eu tenho certeza que você vai gabaritar. Vamos lá? Então, respondeu? Tava fácil, né? Eu acho que sim. Olha a letra A. Em qual alternativa não há texto? Você sabe que tem que fazer sentido. Não precisa ter número de palavras, podem ser diferentes tipos, gêneros textuais, né? Letra A. Amor é fogo que arde sem se ver. É ferida que dói e não se sente. É um contentamento descontente. É dor que desatina sem doer. É o Fernando Pessoa falando para nós. Fernando Pessoa você vai ver lá no 3º ano, no modernismo, lá em Portugal. Se ele está dizendo para nós que amor é fogo que arde sem se ver, é aquele texto literário. O que é isso? O que significa isso? Quando a gente está apaixonado, né, que você vai para a escola, você vai ver a pessoa que você gosta, ai meu Deus, e se arruma, e chega lá no portão, já quer ver, fica olhando. Eu sei disso, sei disso. Letra B, bullying é uma faca afiada que corta profundamente. Puxa, que assunto, né? Eu sinceramente não entendo como que uma pessoa sente prazer em olhar para outra, apontar algo na outra que no seu pequeno conhecimento
conhecimento não está de acordo com o padrão que a sociedade diz que está. E tenho visto adulto fazer isso. Bullying é uma faca afiada que corta profundamente. Você faz bullying com alguém, essa pessoa vai levar para o resto da vida dela. Ah, porque falaram do meu cabelo, ah, porque falaram do meu corpo, ah, porque falaram que eu sou mulher, ah, porque falaram que eu sou indígena, porque eu sou ribeirinho, porque eu sou negro, porque... Enfim. Poxa. Ser humano, né? Letra C. Faca, bullying, amor, corte, texto, profundeza. Sim, professor, eu conheço todas essas palavras, inclusive eu as uso nos meus textos. Mas elas estão desconexas, elas estão perdidas. Eu sei a representação de faca, sei a representação de bullying, sei tudo isso, mas elas não fazem sentido. Isso não é um texto e você acertou. E aí, a letra D, que seja infinito enquanto dure, e eu quero chamar a tua atenção para uma situação legal. A Vinícius de Moraes escreveu o texto, lembra do soneto à fidelidade? Que eu falei com você? Que não seja imortal, posto que a chama, mas que seja infinito enquanto dure, que seja forte, que seja intenso. Aí veio um grupo de pagode e fez a musiquinha assim, ó, que seja eterno enquanto dure esse amor, que dure para sempre, que seja abençoado por Deus, que seja diferente. Essa leitura, a busca desse termo lá do Vinícius aqui para a música dos nossos contemporâneos, nós vamos chamar de intertextualidade. Por que é que os pagodeiros conseguiram trazer o texto para cá? Porque eles leram lá atrás, porque eles buscaram a fonte lá atrás. Olha a importância da gente conhecer o que as pessoas, o que a humanidade produziu e trouxe para nós. Olha a importância da escola. É por isso que não dá para ir para a escola e ficar dormindo na carteira. Por isso que não dá para ir para a escola e ficar brincando com os colegas. Porque o meu par, a pessoa que está do meu lado, ela tem o mesmo nível de conhecimento que eu. Não vai alterar o meu nível de conhecimento. Claro, a professora não está falando de relação pessoal aqui, é outra coisa que é importante também. Nós que estamos em casa agora, nesse tempo de pandemia, a gente está sentindo muita falta dos amigos. E é muito importante. A escola é fundamental. Mas o principal papel da escola é trazer o conhecimento que a humanidade produziu. Vocês já ouviram o professor de ciências de vocês contar que antigamente, quando trovejava, né? Diziam que era um deus Thor que bateu o martelo lá na mesa e fez barulho aqui na terra. Depois o tempo foi passando e a gente foi entendendo que não, que é uma questão física e tal, aí da ciência, que a professora Glaucia não sabe muito, né? Não adianta a gente falar disso, mas a hora que você voltar para a escola, fala com o teu professor de ciências. É a humanidade que produziu esse conhecimento. Por isso nós temos que ir para a escola e prestar atenção no professor. O professor é 10, ele ajuda a gente. Sequência, vamos lá? Você entendeu agora a diferença de texto literário e não literário? Para que ele serve? Vamos lá, pessoal, vamos ler? Literatura, professora, eu só não entendo muito bem o que é literatura. Então, a música da Marisa Monte é literatura, professora? Não. Literatura é o texto do Vinícius de Moraes. A música é outro gênero textual chamado música. Você viu que legal? Porque literatura vai ser aquilo que eu escrevo, tá? É escrita. Tudo que eu escrevi, um poema, literatura. Produzi um conto, literatura. Crônica, literatura. Romance, literatura. Haikai, literatura. O que é haikai, professora? Haikai é um poema de 3 versos. Você acredita nisso? Um poema de 3 versos. Ah, professora, eu acho que 3 versos eu consigo. Sim, tomara. Não é fácil, não. Você conseguir concentrar tudo o que você quer passar em 3 versos, mais ou menos assim. Palavras são pássaros. Voaram, não nos pertencem mais. Helena Collodi escreveu isso. Olha só como é difícil você concentrar em dizer para as pessoas: não fale bobagem. Você falou bobagem. Nunca mais você traz a palavra aqui de volta. Palavras são pássaros, voaram, não nos pertencem mais. Muito bem, professora. Então, escrever
e ler o que está escrito é literatura. Ótimo. Tá, tudo bem, entendi. Mas eu ouvi minha professora falar lá na escola sobre prosa e verso. Professora, o que é isso? Vamos ver então o que é prosa e verso? Vamos lá? Texto literário. Já discutimos, falamos. Dá um exemplo, professora. Fábula, crônica, romance, todos, né? O texto literário tem uma coisa interessante ali, ó. Todos os textos têm função artística. Arte. Professora, para que serve a arte, professora? Para acalmar o nosso coração, para trazer esperança para nós. A arte, quando você está chateada, você coloca uma musiquinha lá na tua casa, o que acontece com aquela tua chateação? Ameniza. Esse é o papel da arte. Trabalhado pensando na estética. O que é isso, professora? Beleza. Mas não é uma beleza superficial. Por exemplo, a professora Gláucia penteou o cabelo desse jeito, que é superficial. Estética é muito mais do que isso. É figura de linguagem, é beleza, é musicalidade no texto. Ó, olha o poema lá do Vinícius de Moraes. Ó, vou tento falar aqui para vocês só o primeiro verso. Ó. De tudo ao meu amor serei atento. Vejam que a professora Gláucia faz assim, ó, uma cadência. De tudo ao meu amor serei atento. Isso é uma estética. E na subjetividade? Quero um amor prazeroso, na calma, na alegria, na beleza. Eu quero um amor violento, um amor do ódio. Vou apontar o dedo para as pessoas com as quais eu convivo e dizer, Além disso, busca o viés para despertar a emoção no leitor. Eu tenho certeza que quando eu cantei a musiquinha lá que cantei, né? Apagaram tudo, pintaram tudo de cinza. Você relaxou um pouquinho e foi lá. Puxa, por que as pessoas pintam os muros bonitos de cinza? Por quê? Uso de linguagem conotativa. Ai, professora, esse negócio de linguagem conotativa, vou falar sério pra você, professora. Eu vi no 8º e no 9º ano e não entendi direito. É fácil, muito fácil. Se eu disser para vocês assim, eu sou uma fera. Você tá vendo que eu não sou uma fera, você tá vendo que eu sou uma pessoa. Fera é um animal irracional. Mas se eu tô dizendo que eu sou uma fera, eu tô querendo dizer para você que eu sou brava, que eu sou guerreira, que eu vou para cima das coisas que eu quero, que eu não deixo atacarem os meus. Eu associo a coragem, né, da fera ao meu comportamento. Isso é uma figura de linguagem. A isso nós vamos chamar de metáfora. Não é legal? E quando você diz ainda, meu Deus, eu lavei uma montanha de louça. Pronto. Usou outra figura de linguagem. Você usou uma hipérbole. Exagerou. Como que você vai lavar uma montanha de louça? Pensa numa montanha. Pensa numa montanha. Como você vai lavar? Nem que juntasse, acho que as coisas lá da tralha lá da sua casa, da avó, não dá, né? A gente exagera. Figura de linguagem conotativa. Fácil, nós vamos ver isso nos textos. Exemplos, poema, música, romance, pode continuar. Vamos lá, professor Giz, que essa tela já dominamos. Temos aqui o soneto da fidelidade, temos aqui a música da Marisa Monte para mostrar que nós temos aqui, portanto, um texto escrito em verso. Professor, sei aquele verso que diz assim, lá para trás daquela serra, rola pau, rola pinheiro, quem não sabe dizer verso não atrapalha os companheiros. Não é bem isso. Verso é cada linha de um poema, lembra? Lembra que a professora já falou isso? Verso é cada linha de um poema. Não tem o compromisso do parágrafo. Não tem o compromisso de chegar até o final da linha. Que a professora implica. Olha, você não chegou no final da margem. Você não está usando o teu caderno direito. O texto em verso não tem nada disso. Você escreve quantas palavras você quiser. Uma só pode ser.
Tem um poeminha do José Paulo Paz que diz assim, ó, poesia é brincar com palavras, como se brinca com bola, papagaio e peão. Só que bola, papagaio e peão, e eu não vou ler, não vou falar o resto porque você vai pesquisar depois, a primeira palavra desse poema é poesia e ela tá sozinha na linha. É um verso, ok? Temos ali a música da Marisa Monte, também escrita em verso. Vamos passar para frente e vamos ver então a diferença do texto em prosa. Olha o texto em prosa. Bruxas não existem. Olha o compromisso com a margem, tá? Diferença. Ah, pessoal, sabe o que eu pensei que era esse negócio de prosa? É prosear. Prosear, bater papo. Não, meu amor, não é isso. Prosa é um jeito de escrever e verso é um outro jeito de escrever. Nós só produzimos textos em verso ou em prosa. E aí, o texto em prosa tem compromisso com a margem, com o parágrafo, com, enfim, tá? Tá explicado. Vou ler rapidinho esse texto para vocês. Você prefere que eu leia ou você prefere ler sozinho? Eu vou ler. Quando eu era garoto, acreditava em bruxas, mulheres malvadas que passavam o tempo todo maquinando coisas perversas. Os meus amigos também acreditavam nisso. A prova para nós era uma mulher muito velha, uma solteirona que morava numa casinha caindo aos pedaços no fim da nossa rua. Seu nome era Ana Custódio, mas nós só a chamávamos de bruxa. Quero fazer um parênteses para nossa aula. Eu olho para os textos, tem coisas que eu não gosto, tem termos que eu não gosto. O Bakhtin, um teórico da língua portuguesa, ele diz assim: se você quer mudar uma mentalidade, comece pela linguagem. E o nosso autor, Moacir Scliar, faleceu, maravilhoso, o autor, faleceu há pouco tempo. Ele usa a expressão solteirona. Olha que pejorativo. Olha como é acusativo para uma mulher que escolhe não ter ninguém ao seu lado, que escolhe viver sem alguém para casar. Então, quando a gente olhar para tudo, por que é importante ler, gente? Porque quando você lê, você percebe essas coisas pequenas que vão martelando na nossa cabeça. Você já ouviu um provérbio, um ditado popular que diz assim: água mole e pedra dura, tanto bate até que fura? E as pessoas vão dizendo solteirona, 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 solteirona. Daqui a pouco eu, que sou uma pessoa deste momento, deste século, da tecnologia, estou dizendo que uma pessoa que escolheu não ter ninguém para si, para viver consigo, é solteirona. Ponto negativo para o nosso autor, né? Enfim, outra coisa, bruxa. Só porque a mulher não gosta de ter muito contato, o grupo, né, apelidou de bruxa, provocavam a bruxa. Porque você fazer uma leitura da vida da pessoa, tudo bem, coisa sua. Mas a partir daí você expor isso, chamando a pessoa lá na rua de bruxa, a mulher saía para fazer as comprinhas dela no mercado, na rua, na comunidade, e os meninos corriam e chamavam de bruxa. Ai, professor, mas você é meio xarope, né? Você é meio chata. Meu Deus, o cara tá brincando. Sim, o cara tá brincando. Vamos pra frente? Vamos lá? Exercício número 3. Esse eu vou deixar você resolver, ler todinho, resolver sozinho, e eu já volto então para conferir com você. Leia com calma, não tenha pressa, leia palavra por palavra. Ai, professor, mas eu já quero ler rápido. Não precisa. Nós temos todo o tempo do mundo. Leia para você compreender e não para você cumprir uma tarefa que a professora Glaucia está dando para você. Tá bom? Leia fazendo um trabalho seu. Até daqui a pouquinho.
E agora a resposta. O exercício era: identifique a alternativa que corresponde a um texto literário. Vamos lá? Letra A. Covid-19 é a doença e corona é o vírus. Isso é para imaginar, tem figura de linguagem, ou isso é compromisso com a realidade? Percebeu? Sim, professora, eu já nem marquei essa. Perfeito. Vamos para a segunda. Poesia é brincar com palavras. Lembra a poesia que a professora estava dizendo para vocês ali? Poesia é brincar com palavras. Poxa, professora, poesia é poesia, palavra é palavra, brinquedo é brinquedo. Veja que você tem que buscar vários elementos para você fazer essa associação. Você pega lá, bala, laba, bolo, lobo. Tá brincando com a palavra, né? Letra C. Existem 305 povos indígenas no Brasil. Isso tem compromisso com a verdade? Claro que sim. Você sabia que nós temos 305 etnias diferentes no Brasil? Ah, professor, eu pensei que era índio. Você viu? Você viu? Engraçado, né? Nós falamos, tem alemães, tem poloneses, tem ucranianos, tem portugueses, tem americanos, tem chilenos, tem argentinos. Mas quando a gente vai tratar do povo indígena, a gente coloca todo mundo num lugar só. Não. Assim como tem ucranianos, poloneses, tem Caingangue, Runicuim, Xetá, Xoclém, um monte, Guarani, um monte. É um povo maravilhoso. Letra D. No Brasil, há 270 idiomas além do português. Você sabia? Se perguntarem para você, qual é a língua falada no Brasil? Você vai dizer português, língua portuguesa. Errou! Nós temos português e mais 200 e poucos idiomas na nossa cultura brasileira. Olha a cultura brasileira que rica que é. Muito bem, vamos passar então para frente, pessoal. Próximo slide, texto não literário. E professora, nem precisa falar, já entendi. O texto literário a gente cria, a gente brinca com as palavras, a gente vai buscar figura de linguagem. Sobre figura de linguagem, professor, você pode falar mais uma? Posso. Quando você, lá na sua casa, vai correndo e tropeça na perna da cadeira, na perna da mesa. E você diz, ai meu Deus, bati meu dedo na perna da mesa. Mesa não tem perna. Só que na nossa palavra nós não temos outra palavra para dar ali para aquele negócio que segura a mesa, o tampo da mesa. E nós dizemos que aquilo é perna da mesa. Quando a gente empresta um termo que é de outro lugar para colocar aqui, nós vamos chamar isso de catacrese, outra figura de linguagem. Legal que a gente usa no texto literário. O texto não literário, olha só, todos os textos que têm a função específica de informar, ensinar, instruir, orientar o leitor sobre determinado assunto. Apresenta linguagem denotativa, real, compromisso com a verdade. Não pode. Já pensou? Você ir ao médico e ele passar uma receita para você e você vai ler a bula do seu remédio. E lá diz assim, ó, mais ou menos uma colher desse xarope. Mais ou menos. Se a boca é da criança, do bebezinho de 2 dias, você vai pegar uma colherão? Se você é uma pessoa que tem lá 70 quilos, tem 1,60 m, você vai pegar uma colherinha daquela da boquinha do bebê? Não, tem que ser exatamente compromisso com a verdade, instruir, orientação. O que tem? Que textos são, professor? Os manuais de instrução. Quando você comprou lá um aparelho, seu celular, seu último celular aí, você pegou o manual, toda a orientação lá. Enfim, um texto que tem compromisso com a verdade. Passamos para frente, vamos lá. Este é a notícia que nós lemos lá atrás e que você veja também que tem compromisso com a verdade. Nós não podemos trazer nenhum número aqui que não seja verdade, porque isso impede a credibilidade de quem conta e, meu Deus, você vai ler um texto que é mentiroso? Não pode. Vamos tocando o nosso barquinho para o próximo slide, próxima tela, e nós vamos então, pão caseiro.
Você tá lá de quarentena, pandemia, e você de vez em quando resolve fazer um pão. Alguém pede para você, vamos fazer o pão? Nossa, mas é um milagre o pão, uma coisa muito difícil? É um milagre, isso é. Mas é fácil. Tá aí a receita. Agora pensa bem, 240 ml de água para essa quantidade de trigo, de gordura, enfim, que tem aí na receita. Você já pensou se ele dissesse assim, ó, mais ou menos lá 1 litro, meio litro, 1,5 litro? Não, tem que ser exatamente. Ah, professor, me desculpe, mas eu faço receita meio na mão lá. Claro, você já tem noção da proporção de cada ingrediente. Compromisso com a verdade. Texto não literário. Vamos lá? Esta informação. Lave as mãos com água e sabão ou higienizador à base de álcool para você higienizar suas mãos agora na pandemia. Essa informação cabe aí alguma figura de linguagem? Não, ela tem que ser exata. Não pode ter nada de imaginação real. Evitar tocar os olhos. Por que nós estamos de máscara? Eu não estou de máscara, tá? Mas a minha máscara está aqui, no meu bolso. Assim que eu terminar essa aula, porque as pessoas que estão aqui na sala comigo, todas estão de máscara. Assim que eu terminar, eu coloco, porque evitar tocar os olhos, o nariz, a boca, pois as mãos podem ser infectadas por vírus, uma vez contaminadas, transferem o vírus por essas vias. Vamos lá? Então, uma informação exata. O exercício 4 fica para você ler e responder, e eu já volto na sequência. Exercício 4 e o último da nossa aula de hoje. Vamos lá. Marque a alternativa onde temos um texto não literário. E você sabe, texto não literário é aquele que tem compromisso com a verdade. Tá? Letra A. Leonardo da Vinci nasceu em Vinci, na Itália. Isso é verdade? É verdade. Compromisso com a verdade. Letra B. Automedicação é desaconselhado pelos médicos. Isso é verdade? Ai, dor de cabeça, manda um remedinho. Ai, dor de barriga, manda um remedinho. Dor na perna, manda um remedinho. O médico autorizou a fazer isso? Não. Letra C. Pardos e pretos são a maioria da população do Brasil, brasileira. Isso é verdade? É verdade. E vou contar um segredo para você. Dessa população brasileira que nós temos, a maioria pardos e pretos, a maioria não vai para a universidade. Por que será? Por que será? Resposta certa. Letra D. Todas as alternativas estão corretas. Você acertou. Parabéns. Ok? Nós então hoje trabalhamos texto literário e não literário, né? Vimos alguma coisinha de figura de linguagem, mas só para você entender que um texto literário, ele precisa trabalhar com a estética. Que trabalhar com a estética não é dizer a professora Gláucia é brava. É dizer, a professora Gláucia é uma fera. Que diz quase a mesma coisa, com algum palavreado diferente. Ok, pessoal? Nós ficamos por aqui hoje. Até a próxima aula. Um beijo para vocês. Até lá!